Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui na nossa quarta noite de EBJ. Já estou aqui com o meu laser do pastor. Quando me entregaram, eu pensei que fosse um sabre, né, um sabre de luz do Skywalker, né, o tamanho dele. O pessoal que conhece Star Wars aí sabe, né? Star Wars, né? Então, nossa quarta noite de EBJ, eu já estava ansioso para que chegasse, porque toda noite eu começava a mexer na minha mensagem, e cada vez que eu mexia nela, eu acrescentava mais uma coisa. Então, chegou no ponto que ela já estava tão grande, e nem eu mais estava entendendo, eu comecei a cortar as coisas. Tomara que chegue logo para eu parar de mexer nela. Então, irmãos, nosso tema hoje é o milênio, apologética do milênio literal. Eu vibrei com a mensagem de ontem, né, a mensagem do Gilvan, quem estava aqui pôde conferir. Primeiro porque, como eu ia pregar sobre o milênio, e ele estava falando sobre as correntes, eu estava com medo dele pregar o que eu ia falar. Então, como ele não falou assim o que eu ia pregar, e minha mensagem já estava pronta, eu fiquei muito feliz com isso. E segundo, porque ele foi muito bem, realmente ele cumpriu com a proposta, né, que foi colocada para ele, e ele introduziu bem o assunto, ele até me ajudou no que eu vou falar, porque algumas coisas eu nem preciso mais explicar, porque ele já deu uma pincelada. Então, vamos orar, vamos iniciar orando, para que Deus venha nos guiar nesse tempo. Oremos. Senhor Jesus, Senhor meu Deus e Pai, graças te damos pela tua bênção, pela tua misericórdia em nossas vidas, por essa noite aqui que temos a liberdade de estarmos estudando a tua palavra, de estarmos aqui realmente crescendo na fé, aprendendo mais acerca das doutrinas que o Senhor tem colocado na tua palavra. Que possamos sair daqui edificados, que possamos sair realmente diferente de como entramos. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, eu coloquei aqui no meu slide todas as coisas que eu vou falar. Então, você pode acompanhar aí no slide, na leitura. Coloquei todas as passagens. Como eu tinha muitas passagens para ler, eu resolvi colocar tudo aqui. Deu um trabalhão danado, mas valeu a pena porque a gente vai ganhar tempo, né? Nós não vamos precisar ficar abrindo a Bíblia a todo momento e nós vamos poder fluir melhor na mensagem. Então, irmãos, eu peço também que o pessoal que fica na mesa aí fique bem atento para a gente não perder, né? Como eu disse, o milênio literal. Obrigado, Mateus. Estava precisando mesmo. Então, vocês podem acompanhar aí. Começa assim: venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Milhões de pessoas em todo o mundo repetem essas palavras todos os dias. Essa oração é muito conhecida, ela é conhecida como o Pai Nosso, né? E muitas pessoas repetem essa oração diariamente, né? Mas será que elas realmente compreendem o que Jesus queria ensinar aos seus discípulos com essas palavras? As pessoas falam isso, mas será que elas procuram um entendimento sobre o que é venha o teu reino? E quanto a nós crentes, nós também que às vezes nos gloriamos de compreender a palavra, de estarmos fazendo da maneira certa, não ficamos repetindo as orações, mas será que nós estamos também cumprindo esse modelo que Jesus colocou para nós, quando ele disse, vocês vão orar assim, né? Então ele estava dando um modelo de oração para seus discípulos, e ele disse, né, essa frase: venha o teu reino. A história conta que o mundo conheceu muitos reinos, dinastias e impérios. Alguns foram espetaculares, repletos de esplendor, outros escravizaram e massacraram suas populações. Mas todos tinham o mesmo denominador comum: líderes humanos. Isso é verdade, né? A Bíblia conta a história de muitos reinos, né? O reino da Babilônia, um reino glorioso, o reino persa, né? E depois veio os gregos, né? Com toda aquela filosofia, com aquela cultura helenista, e depois os romanos, e assim por diante. Mas todos eles, por melhores que fossem, ou
se fossem ruins, né, com líderes que maltratavam, que dizimavam as suas populações, eles tinham líderes humanos. E quanto ao reino de Deus, da qual Jesus falou nos evangelhos, Jesus, né, anunciou o reino de Deus. O reino de Deus foi o ponto central dos ensinamentos de Jesus. Então, se você ler os evangelhos, se você for ver, Jesus sempre estava falando, né, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E cadê esse reino de Deus? A gente vê na história muitos reinos, mas o reino de Deus nunca foi visto, né? Deus não reinou de forma física na terra. E eu coloquei aí, né? O reino de Deus na terra é conhecido como o milênio. Então, eu quero fazer essa conexão, eu quero falar do milênio e quero falar também do reino de Deus. Porque na Bíblia, o reino de Deus, ele vai se cumprir no milênio, né? O Gilvan falou ontem que nós temos uma linha literal de interpretação, e é isso que eu quero falar aqui, né? O reino de Deus, ele vai sim ser cumprido na terra de forma física, né? Jesus vai governar aqui na terra. Então, eu continuo aí. Uma definição, né? O que é o milênio? É o primeiro ponto de hoje. Eu dividi o que é o milênio, por que o milênio é importante e como será o milênio, né? Se der tempo, a gente vai falar como será o milênio, né? Mas se a gente conseguir pelo menos explicar por que o milênio é importante, eu já estou satisfeito. Então, essa definição é minha, não é muito boa, mas é o que tem para hoje, né? Eu tentei simplificar bastante. O milênio trata-se do estabelecimento do reino de Deus na terra, através de Jesus Cristo e seu povo, após a segunda vinda de Cristo à terra. Será literalmente uma teocracia, ou seja, Cristo reinará de forma física na terra. Uma teocracia é o governo de Deus, né? Nós temos a democracia, que supostamente deveria ser o governo do povo, né? O governo de todos. Temos a monarquia e outros tipos de governo, mas esse vai ser o governo de Deus, né? Por isso que chamamos o reino de Deus. Pode passar um slide, vai para aquela figura azul, por favor, que eu vou usar aqui meu sabre de luz. Pode passar, vai para aquela figura azul que tem lá na frente. Pronto, está aí, ó. Pode aparecer a figura. Não estranhe, está em inglês, né? Eu tentei passá-la para o português, mas não consegui, mas serve para a gente aprender também o inglês. Nós vamos aprender termos bíblicos aí com essa figura, ó. Nós temos aqui, ó, a linha do tempo dos eventos bíblicos, certo? Aqui a primeira vinda de Cristo, né? First coming of Christ, né? Aqui, né? A chamada era da igreja ou dispensação da igreja. Aqui nós temos o arrebatamento, né? Que eles chamam de rapture. E aqui a grande tribulação. Veja que são 7 anos. Então, depois da grande tribulação, nós vamos ter a volta de Cristo, ou a segunda vinda, como a gente às vezes chama. A partir da segunda vinda, vai ser inaugurado o que chamamos de reino milenar. Serão 1000 anos, e depois disso, o estado eterno, como a gente costuma falar. Então, só para a gente se situar, né, a gente está explicando o que vai acontecer depois da segunda vinda de Cristo, ok? Como nós vimos ontem, nós cremos que Cristo vai voltar antes do milênio, e a partir da volta de Cristo é que vai ser inaugurado o reino milenar de Cristo. Volta lá para a definição, por favor. A segunda coisa que eu trouxe aí sobre o que é o milênio é a origem do termo milênio. Esse termo milênio vem da junção de duas palavras, do latim mille mais anos. Mille significa 1000 e anos, ano, ou seja, 1000 anos, né? Seria 1000 anos em português. O termo grego, que seria kilia ete, que seria o equivalente para 1000 e anos também, é usado 6 vezes no capítulo 20 de Apocalipse para definir a duração do reino de Cristo na terra antes da destruição do velho céu e da velha terra. Então, nós temos aí a origem do termo, vem do latim, depois
né, dos tempos bíblicos, onde era usado o grego, começou a usar muito o latim por causa do Império Romano, e esse termo aí acabou se tornando mais popular. Vamos para frente. Ixi, deu um erro aqui. Pronto. Pode passar essa parte dos eventos, a gente já usou. Um breve histórico. Vamos ver como foi criado o milênio nos tempos antigos, no começo da igreja. Olha só. Nos primeiros séculos da história da igreja, havia uma fé clara no milênio, que era chamado de quilialismo, por causa do termo grego. Lembra que eu disse que era quilia, né? Aquele termo para 1000? O grande historiador da igreja, Philip Schaff, escreve. Olha só o que ele vai dizer acerca do milênio lá nos primeiros séculos. O aspecto mais impressionante na escatologia da era antinicena, ou seja, antes daquele concílio, né, de Niceia, é o quilialismo proeminente, ou milenismo, que é a mesma coisa, que é a fé em um reino visível e glorioso de Cristo na terra, juntamente com os santos ressurretos por um período de 1000 anos, antes da ressurreição, da segunda ressurreição, né, e do julgamento geral. Não era a doutrina da igreja em forma de credo ou modelo de devoção. Ou seja, não havia aquela coisa sistematizada sobre isso. Mas sim a opinião difundida de mestres distintos, como Barnabé, Papias, Justino Mártir, Irineu, Tertuliano, Metódio, Lactâncio e outros mais, né? Essas pessoas eram chamadas de os pais da igreja. Foram as pessoas que seguiram os apóstolos, muitos deles foram discípulos dos próprios apóstolos, e essas pessoas continuaram a desenvolver os seus escritos, eles foram estudar a Escritura, a palavra de Deus que já havia sido revelada. Então, eles chegaram à conclusão de que o milênio era literal. E o nosso historiador aí, o Philip Schaff, ele fala isso, ó, naquele tempo, já bem mais próximo da era apostólica, as pessoas tinham essa crença no milênio literal. E o que foi que aconteceu, então, com o milênio? Eu continuo aí, ó. Pode passar. Com o surgimento da interpretação alegórica, que foi falada ontem, especialmente sobre a égide de Agostinho, o milênio foi praticamente rejeitado. Até que no final do século XVI, os protestantes começaram a reavivá-lo quando passaram a aplicar uma hermenêutica mais literal na interpretação dos textos bíblicos, e a ler os autores da igreja primitiva. Olha só, o milênio, depois de Constantino, e também com a questão da interpretação alegórica, né, que começou com Agostinho, está aí a foto dele, ele foi até tido como uma heresia, né? Ele foi até proibido de ser falado nisso. Mas aí o que foi que aconteceu? Quando os reformadores começaram a ler os textos e aplicar aquela hermenêutica mais literal que a gente aprendeu ontem, eles viram que não era bem assim que a coisa era. E quando eles passaram a ler também os escritos daqueles homens que a gente viu, eles disseram, olha, realmente está errado isso, o milênio é literal. E eles começaram então a reavivar a doutrina do milênio. Muito interessante isso aí. Agostinho, ele escreveu muitas coisas boas, a gente não pode também, né, demonizar ele por causa disso. Mas os homens são falhos, né? A gente tem que colocar na nossa vida, o que a gente tem que aprender, estudar, é a palavra de Deus. Esses homens, eles escreveram boas coisas, mas nem tudo eles estavam corretos, né? É o que acontece também com a questão do calvinismo, dos reformados, né? Eles levam tão a sério os escritos de Calvino, que se Calvino não disse uma coisa, aquilo ali está errado. Não pode ser assim. A nossa fé deve ser baseada nas escrituras, e não nos escritos dos homens, certo? Por melhores, por mais bem intencionados que tenham sido, né, todos eles tiveram falhas. Então a gente deve aproveitar o que tiver de bom neles e, né, corrigir aquilo que não foi feito tão bom assim por eles, né? Isso é o caso de Agostinho, que também escreveu muitas coisas boas. Vamos para frente, né? Eu terminei aí o que é o milênio, e eu passo aí a falar o que o Antigo Testamento fala sobre o milênio. Como vimos, o termo milênio é citado apenas em Apocalipse, mas
um reino terreno com a presença física do rei Messias é profetizado em toda a Bíblia mesmo. Várias passagens do Antigo Testamento falam sobre um tempo futuro de verdadeira paz e prosperidade para os justos seguidores de Deus e do seu Messias. Messias que também quer dizer o quê? Isso mesmo, ungido, né? O pessoal respondeu aí prontamente. Então, vamos lá ver. Tem muitas referências mesmo, eu selecionei algumas poucas, porque senão a gente ia se estender muito. Olha só o que é que Isaías fala, né? O profeta previu essa era futura, né? Esse reino de Deus na terra, 700 anos antes de Cristo. Ele diz assim, ó, Isaías 2, 2 a 7. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte da casa do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas e arados, e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. O nosso texto fala que quem vai julgar? Deus. Ele diz só, ele julgará entre os povos, né? O próprio Deus ia reinar fisicamente a partir de Jerusalém. Outro texto aí, que eu selecionei, para ilustrar o que o Antigo Testamento fala, é Salmos 2, de 6 a 9. Né? Fala também sobre o reinado do Messias. Diz, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com a vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então fala aqui do reinado do Messias, que ele ia governar com cetro de ferro as nações, e que ele ia julgar com justiça. Outras passagens aí do Antigo Testamento, que tratam diretamente do assunto, incluem Isaías, Jeremias, Ezequiel, várias vezes, Joel, Amós, Miqueias, Sofonias. Se você for procurar, deve ter muito mais aí, certo? E o que o Novo Testamento fala sobre o milênio? O Novo Testamento, será que ele confirma isso, ou será que ele dá uma outra perspectiva? Vamos ver aqui. O Novo Testamento também dá testemunho desse reino vindouro, dando continuidade à visão do Antigo Testamento de um reino milenar futuro. O reino de Deus estava na boca do povo. Eles aguardavam as promessas, né, do Antigo Testamento acerca do reino messiânico. Onde é que você encontra isso? Zacarias, esse Zacarias aqui não é o Zacarias do Antigo Testamento, não. É o pai de João Batista. Zacarias falou sobre isso. Simeão, aquele que foi apresentar Jesus no templo. Os discípulos falavam sobre isso. Os fariseus, os escribas, praticamente todo o povo falava acerca do reino de Deus e questionava acerca do que seria, de quando viria, se Jesus era realmente o Messias. E tudo isso era uma realidade naquela época do Novo Testamento. Olha só, no Novo Testamento encontramos a ocorrência de reino de Deus 70 vezes, reino dos céus 31 vezes e reino de meu Pai uma vez. Reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa, é porque reino dos céus ele foi usado por Mateus, no Evangelho de Mateus, porque como ele estava escrevendo para um público de judeus, ele evitava citar o nome de Deus. Então, onde era reino de Deus, ele preferia colocar reino dos céus para não afrontar aquele costume dos judeus de não falar o nome de Deus em vão. Então, eles levavam isso tão a sério que eles nem falavam o nome de Deus. Então, Mateus, respeitando isso, ele resolveu trocar por reino dos céus. Mas é a mesma coisa. Eu fiz essa pesquisa rapidamente no meu celular, naqueles programas de busca mesmo que a gente tem, e apareceu, pelo menos 92 vezes falando só nos evangelhos, viu? Não pesquisei na Bíblia toda, não. Falando sobre o reino de Deus.
algumas referências aí para ilustrar o que o Novo Testamento fala. Em Mateus 26, de 27 a 29, diz: a seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis desse fruto, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então Jesus falou acerca do reino de Deus. Aqui e em muitas outras passagens, Jesus prometeu a seus discípulos que estabeleceria, o reino futuro aqui na terra, o reino de Deus. Aí eu continuo, mas é em Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 7, onde encontramos a passagem mais extensa sobre o milênio. O Gilvan leu essa passagem ontem, falou acerca dela. Eu vou ler de novo aqui bem rápido, para a gente não se demorar muito. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos, perdi aqui, cliquei errado. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Vamos lá, observações aí sobre o nosso texto. Não há motivo textual para rejeitar a posição de um reinado literal de 1000 anos. Por quê? O gênero de Apocalipse não é poético, portanto, ele não permite uma interpretação alegórica. Vocês viram, ficou bem claro, né? 1000 anos, sempre falando, repetindo 1000 anos, e ele estava falando de eventos, de uma sequência de eventos. Eu coloco aí, né? Continuando, ó. Devemos adotar uma interpretação normal, gramatical e histórica, que é a chamada interpretação histórico-gramatical. O número 1000 aparece 6 vezes nessa passagem, o que destaca a importância e o sentido literal do número. Apocalipse 20, outra coisa importante, versículos 4 a 5, o Gilvan já falou algumas coisas sobre isso, contém uma visão, ou seja, João está contando o que ele está vendo, né, ele se refere àqueles fatos que ele viu, então ele usa o tempo aorista do grego, que para nós é equivalente ao pretérito perfeito, o que é normal. Quando você conta uma história, quando você conta um fato, quando você está contando um sonho, você conta ele no passado. Né? João conta assim, e vi isso, né? E vi aquilo, né? E depois andei, ele sempre vai falando no passado. E Apocalipse 26, que é o versículo seguinte, há uma interpretação do que foi dito nos versículos 4 e 5, e ele usa o que? Um tempo futuro. Ou seja, ele para de contar o que ele tinha visto, e ele vai agora explicar o que ele viu. E ele usa um tempo futuro, no grego também. Ou seja, não se usa um símbolo para explicar um símbolo. A gente viu, o Gilvan falou ontem, que quando, na mesma passagem aqui, quando ele foi se referir ao dragão, mas na frente ele explica quem era o dragão. A antiga serpente, Satanás. Então um símbolo é explicado com aquilo
para qual o símbolo está apontando, aquilo que o símbolo está representando. É como Jesus, quando ele foi falar a parábola do semeador, ele disse, olha, um agricultor saiu pelo campo, jogando a semente, uma semente caiu numa terra árida, a outra semente caiu e os passarinhos levaram, a outra semente caiu num solo onde tinha muitos espinhos, a outra semente caiu em solo bom. Aí os apóstolos chegaram, os discípulos, Senhor, o que significa isso? A gente não entendeu. E Jesus foi explicar o que ele tinha ilustrado, aquele símbolo que ele tinha usado, e ele colocou o que realmente era. Ele disse, olha, o agricultor é aquele que vai pregar, que vai falar a palavra de Deus. A semente é essa palavra que vai ser lançada. E aqueles tipos de solo são os tipos de corações que aquela palavra vai encontrar. Corações duros, corações preocupados, né? O coração com espinho. Então Jesus vai falar o que era realmente aquele símbolo. E no caso aqui, 1000 era 1000 no passado e na explicação também era 1000. Não havia nenhuma simbologia. Era 1000 mesmo. Então por isso que a gente acredita no milênio literal. Não há razão para que isso seja um símbolo. E até quem tenta explicar isso como um símbolo, não consegue. São muitas teorias que não têm fundamento, né? Então, não vale nem a pena a gente explicar aqui, que a gente vai perder tempo. Então, finalizando aí, o que o Novo Testamento fala sobre o milênio, né? Eu usei mais essa questão de Apocalipse, porque eu vou falar sobre as outras passagens que falam no Reino de Deus agora. Eu começo aí, por que o milênio é importante? Por que o milênio é importante? Porque a literalidade do milênio é importante para nós, para a nossa fé. Vamos acompanhar aí. A existência de um milênio literal é importante porque harmoniza perfeitamente toda a Bíblia. No milênio, haverá o cumprimento das promessas feitas no Antigo e no Novo Testamento que ainda não se cumpriram. Existem promessas que ainda não se cumpriram na Bíblia. Vamos ver aí um exemplo. Isaías 11:6. Diz assim, está aí também. Né? E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão, né, e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Por isso que tem aquela foto que eu coloquei no início dos slides, né, que é o símbolo geralmente de quem vai falar sobre o milênio, é um leão deitado com um cordeirinho. Está na capa daquele livro do Thomas Ice, que eu ia trazer para sugerir para vocês, acabei esquecendo. Tem também a foto do leão com o cordeirinho, né? E isso nunca aconteceu na Terra, né? Eu nunca vi um cordeiro dormindo com um leão e um menino guiando os dois, né? Diz até que o pastor conta uma história que o pessoal diz que o milênio tinha acontecido na Terra, né? Chegaram no zoológico, aí diz, tá aí, ó, o pessoal diz que a Bíblia diz que o cordeiro ia deitar com o leão. Aí chegaram lá no zoológico, tinha lá um leão deitado com um cordeirinho na jaula. E aquele, rapaz, que coisa interessante. Todo mundo foi lá olhar. Rapaz, era verdade mesmo, o leão deitado lá com o cordeirinho. Aí quando todo mundo saiu, aí uma pessoa foi lá no cuidador e disse, ei, mas vem cá. Rapaz, diz aí, o que está acontecendo aí? Como é que vocês conseguem isso aí? Aí disse, rapaz, isso é muito fácil. Disse, como é que o leão não vai comer o cordeiro? É muito fácil. Sabe como é que a gente consegue que os dois fiquem juntos? Todo dia a gente troca o cordeiro. Todo dia a gente bota uma ovelha nova. Aí o leão está com fome, ele come, né? Aí o pobre da ovelha que sofre. Aí no outro dia ele não está com fome, eles ficam lá, né? Até ele sentir fome de novo. Então, não aconteceu, né? Isso aí é uma história, não sei se é verdadeira, o pastor que conta, né? Não sei contar direito, ele sabe contar melhor. Então, sumiu aqui o meu negócio. Sim. Então, continuando aí, ó. Pode passar aí essa passagem do lobo, para a gente continuar. Outro motivo é que alguns aspectos das alianças incondicionais de Deus para com Israel ainda não se cumpriram totalmente na história. Portanto, cremos que o cumprimento total de 3 importantes alianças se darão no milênio. Então, vejamos quais são elas, né? Eu vou explicar aqui as 3 alianças, para a gente entender um resumo, né, mais ou menos para a gente ter uma ideia, para a gente entender por que o milênio é importante nesse aspecto. Né? A primeira aliança se chama Aliança Abraâmica. O Gilvan também falou um pouco dela ontem na conclusão. Eu vou tentar explicar um pouco melhor também aqui. Está relacionada com a posse da terra de Canaã para os descendentes de Abraão.
em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 7, Deus promete fazer uma grande nação, né, a partir da descendência de Abraão, e que ele daria a posse da terra de Canaã a essa descendência. Eu coloquei o versículo aí, eu não coloquei todos, mas eu coloquei o principal, e diz assim: E apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua descendência darei esta terra. Né, a terra que ele já tinha saído lá de Arã e já estava em Canaã. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Em Gênesis capítulo 15, versículo 18, eu coloquei aí o versículo também, Deus estabelece os limites geográficos dessa terra. Ele diz, naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande Eufrates. Então nós temos aí um mapa. Deus estabeleceu que seria, né, do rio do Egito, deixa eu ficar aqui, até o Eufrates. Nós temos bem aqui, o rio do Egito, que é o rio Nilo, né? E bem aqui nós temos o rio Eufrates, que são dois rios grandes, né? Dois rios caudalosos. Alguns acreditam que o rio do Egito é um riozinho que tem bem aqui assim, né? Ou é aqui ou é aqui. Não dá para ver direito. Mas muitos creem que realmente é o rio Nilo, porque a palavra lá, em Gênesis, é uma palavra para um rio grande. Esse rio que tem bem por aqui assim, ele é um rio sazonal. É como o rio Jaguaribe. Às vezes ele está cheio, quando está chovendo, mas depois ele seca. O Nilo não, o Nilo sempre tem água, né? É um rio grande, um rio, né, que corre aqui por praticamente quase todo o território da África. E aqui nós temos o rio Eufrates, né? Então, esse seria o território mais ou menos prometido a Israel. Aqui nós temos o deserto da Arábia, né? Mas como nós sabemos, no milênio os desertos também vão ter água, né? Vão florescer. Então, seria toda essa terra aqui, ok? Vamos para frente. Em Gênesis 17, 6 a 8, Deus ratifica a aliança, ou seja, ele confirma, de forma incondicional e perpétua, tanto da escolha de Israel, no versículo 7, quanto da posse da terra. Olha aí, e te darei a ti e a tua descendência depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Perpétuo quer dizer para sempre. Ele fez essa promessa e disse que ia dar essa terra e sempre seria dos descendentes de Israel. Conclusão. Em momento algum da história, desde a entrada do povo na terra de Canaã até os dias de hoje, Israel possuiu toda a extensão da terra prometida por Deus em Gênesis 15, 18. Né? Até agora, toda aquela terra que a gente mostrou entre os dois rios, não chegou a ser totalmente de Israel. Portanto, essa promessa só pode ser cumprida integralmente num momento futuro da história. Se não foi cumprido no passado, tem que ser cumprido no futuro. Nós acreditamos que isso vai se cumprir no milênio. Eu trouxe aí também um mapa. Esse aqui é o território de Israel quando eles tomaram posse da terra, liderados por Josué. Então você observa aqui, o rio, aqui ainda tem o deserto do Sinai, né? Se o mapa continuasse, está muito aquém da terra que Deus prometeu. Nós temos aqui as tribos que ficaram do lado de cá, né? E o restante que ficou aqui, mas é um território pequeno. Até hoje é muito pequeno, é ínfimo. Quem conquistou mais territórios foi Salomão, né? Ele conquistou esse lado aqui todinho e até a parte correspondente à atual Síria, lá em cima. Mas mesmo com as conquistas de Salomão, Israel nunca conseguiu toda aquela porção de terra que foi prometida em Gênesis. Certo? Eu vou fazer como o Gilvan. Vocês estão comigo? Está todo mundo aí ainda? Está entendendo? Já está todo mundo voando aí. Vamos lá, eu estou dentro do ponto. Por que o milênio é importante? Eu estou explicando algumas alianças que Deus fez de forma incondicional, ou seja, ele não colocou nenhuma condição para que Israel cumprisse, para que ele fosse, para que ele cumprisse a parte dele, certo? Então, a segunda aliança que a gente vê na Bíblia, muito importante, até mais importante do que a outra, é a aliança davídica. Ela está relacionada com o reinado da descendência de Davi no trono de Israel. Em 2 Samuel capítulo 7, que é um capítulo que o pastor também gosta muito, ele sempre fala porque a gente tem que ter isso aqui em mente, é que Deus promete
que a descendência de Davi reinaria para sempre em Israel. Vamos ver aí, ó. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, a qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. E este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu peguei só um versículo, mas continua, ainda Deus vai confirmando essa aliança para a descendência de Davi. Diz que mesmo que os descendentes de Davi se desviem por um caminho errado, Deus vai castigar, mas ele sempre vai ter uma lâmpada, né? Sempre vai ter um descendente de Davi no trono. Essa aliança, ela foi confirmada no Salmo 89, foi repetida e foi acrescentada algumas informações. Eu selecionei um dos versículos aí do Salmo 89, diz assim: não quebrarei a minha aliança e não alterarei o que saiu dos meus lábios. Então Deus mais uma vez confirma e ele acrescenta que não vai mudar, mesmo que os descendentes se desviem. Outros profetas acrescentaram que o reinado de Deus na terra seria estabelecido pelo rei Messias, um descendente de Davi. Né? A gente vê aí nos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Miqueias e outros. Eu selecionei um aí para ilustrar. Olha só, Isaías 9, 6 a 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então é confirmada aquela aliança que o descendente de Davi iria reinar, e ele coloca também que esse reino ia ser um reino de Deus na terra. Né? Ele diz, olha, será chamado Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, essas características não eram mais de um governo humano, era de um governo divino. Por isso que o rei, ele também era o Messias, o ungido, que ia estabelecer esse reino na terra. Continuando, o Novo Testamento confirma que Jesus é o descendente de Davi, o Messias prometido, que veio para cumprir a promessa de Deus e governar para sempre no trono de Davi. Olha só que interessante, né? O Antigo Testamento prometeu e o Novo Testamento diz que aquela promessa foi cumprida em Jesus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Isso aqui era o anjo falando para Maria. E diz que Jesus era o cumprimento daquela promessa que a gente leu em Isaías. Jesus veio para estabelecer o reino de Deus. Vamos lá. Ó. Apesar de Jesus ser o Messias prometido, ele não estabeleceu o reino davídico, ou o reino de Deus, conforme descrito no Antigo Testamento. Por quê? Mas se Jesus era o cumprimento, a gente viu lá, o anjo falou tudo direitinho, mas Jesus não cumpriu com aquilo que havia sido dito. Né? Vamos entender isso, né? É aqui que nossos neurônios vão precisar entrar em ação. O tico e teco aí pode ser que eles queimem um pouquinho, mas vamos fazer um esforço, olha só. Certamente o reino de Deus foi o ponto principal dos ensinos de Jesus. Mas existem dois aspectos desse reino que precisam ser compreendidos. Eu chamei aí de o aspecto presente e o aspecto futuro do reino de Deus. Jesus veio cumprir, né? Mas a gente tem que entender qual era o plano de Deus na vida de Jesus. Jesus claramente mostrou esses dois aspectos em seus ensinos. Vamos ver isso aí, para vocês não ficarem dizendo que eu estou mentindo. Olha só, em algumas passagens, Jesus disse que o reino de Deus havia chegado. Lucas 16, olha aí, ó. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Ou seja, a partir de João, Jesus disse, olha,
o reino de Deus começou. Só que lá em Marcos capítulo 14, 25, Jesus disse que o reino viria em dias futuros. Olha só, em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Aí eu fico com pena dos discípulos, né? Vocês vão ver que até o final dos dias de Jesus aqui na terra, eles não tinham compreendido isso. Eles ficavam, rapaz, o reino de Deus é aqui, está aqui ou não está? Ou vai ser na frente, né? Tinha todas essas questões. E realmente Jesus falava dessa forma. Ele anunciava o reino de Deus, que tinha chegado, e depois ele dizia que o reino de Deus ia vir depois. Né? Até o Mateus está coçando a cabeça ali. Rapaz, se o Mateus não está entendendo, né, que é o homem que sentou na cadeira de Moisés, eu tenho pena do resto de vocês. Viu? Vamos explicar. Eu vou tentar falar isso de uma forma bem simples, porque senão eu vou terminar 10 horas da noite. Olha só, eu estou ainda dentro da aliança davídica. Eu estou dizendo que Jesus, ele veio cumprir o reino de Deus, mas a gente tem que entender como foi isso. Eu coloquei assim, um aspecto presente do reino. Esse aspecto estava ligado à própria pessoa do Senhor Jesus. Como era isso? Olha só, a palavra reino, no grego, basileia, ela tem dois sentidos. O primeiro sentido é o poder real, é o domínio ou autoridade de um rei. Jesus falou sobre esse sentido da palavra reino, da palavra basileia. Olha aí, Lucas 19 e 12. Ele estava propondo uma parábola para os discípulos, ele disse o seguinte, disse pois, Jesus dizendo, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Esse reino que esse homem nobre foi tomar para si não era um reino físico. Ele estava indo para ser o quê? Coroado rei. Ele estava indo receber aquele título de rei. Né? A gente tem um exemplo, para o pessoal da época era muito fácil entender isso. Herodes o Grande, né? O pastor que é um grande conhecedor aí das terras de Israel, sabe que Herodes é quase idolatrado lá pelos arqueólogos. Só que Herodes, ele não era nem judeu. Herodes era edomeu, ele era descendente dos filhos de Edom. Né? Pode-se dizer assim. E o que aconteceu? Ele estava lá, ele era um cara muito esperto, muito inteligente, e ele viu aquela briga lá dos descendentes lá dos Hashimoneus, ele foi até Roma, e lá em Roma, ele recebeu o reino dele e voltou para a Judéia. Então Herodes, ele foi dessa forma, né? Ele foi receber o reino dele em outras terras, e depois é que ele veio governar. Esse é um dos aspectos da palavra reino, né? Não é só o físico, é o domínio, é onde o rei, realmente a autoridade do rei. O segundo é o território ou povo sobre o qual o rei governa. Esse sim é o aspecto mais físico do reino, certo? Herodes reinava na Judéia, então tinha o reino da Judéia também físico. Vamos lá. Continuando no aspecto presente. Quando Jesus anunciava o reino de Deus no presente, ele estava falando do domínio, da autoridade do rei. Ou seja, ele estava falando que o rei havia chegado. Israel esperava que o Messias viria para restaurar o reino de Israel no segundo sentido da palavra. Por isso, os judeus não compreenderam o sentido do reino de Deus oferecido por Jesus. Certo? Tinha esses dois sentidos. Vamos ver isso aí nas Escrituras, para a gente entender melhor, para a gente ilustrar isso aí. Olha só como é interessante. João Batista falou sobre o reino de Deus em Mateus 3:1. Ele disse, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Ele colocou o reino de Deus como já chegando, né? Estava pertinho. Aí lá em Lucas 10:7, quando Jesus enviou os 70 discípulos para preparar o caminho por onde ele ia passar, né, pregando, ele disse o seguinte, e vai, né, vocês vão lá, curai os enfermos, que nela houver, né, e dizei-lhe, é chegado a vós o reino de Deus. Opa, tem alguma coisa diferente aqui. João anunciou o reino de Deus como, né, próximo, estava chegando, mas quando Jesus começou o seu ministério, a mensagem já havia mudado. Ele disse, olha, chegou o reino. Se preparem porque o reino já está aqui. Então, né,
O que mudou de João Batista para Jesus? Né? Olha só, em outras duas ocasiões, Jesus confirma que a natureza do reino anunciado estava ligada à sua pessoa. O que tinha mudado era que Jesus tinha chegado. O rei estava lá, né? João Batista anunciava o rei, e o rei chegou. Então o reino de Deus tinha chegado com ele. Ou seja, os judeus deveriam receber o rei e se submeter a ele. Esse era o sentido do reino de Deus anunciado por Jesus, que é o aspecto presente do reino. Né? Jesus estava lá, pessoalmente. Em Lucas 11, 19, 20, ele deixa isso bem claro. Ó. Ele estava disputando com os fariseus chegaram para ele e disseram, olha, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul, né? Atribuíram os milagres de Jesus ao diabo. Aí Jesus foi e disse, não é isso não. Olha só, e se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Jesus deixou bem claro, olha, eu que estou trazendo o reino de Deus. Então o reino de Deus estava ligado ao Messias, né, ao rei, à autoridade dele. Os judeus precisavam entender isso e se submeter a ele. Olha só, outra passagem que é muito usada também para negar o aspecto físico do reino de Deus, uma passagem que tenta alegorizar o reino de Deus, é essa daí. Ó. Vamos ver. Ó. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, Jesus dizendo, né, o reino não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E disse aos discípulos, olha só como é importante o restante do discurso de Jesus, e disse aos discípulos, dias verão em que desejareis ver os dias do Filho do Homem e não vereis. Jesus estava relacionando, né, aquele reino oferecido, que ele estava dizendo que não ia ser um reino físico, a ele. Ele disse, olha, daqui a pouco, vocês não vão me ter mais por aqui. Olha só, essa passagem é usada de forma incorreta para alegar que o reino de Jesus na terra não seria de forma física. Na realidade, o reino de Deus não estava dentro dos fariseus, mas estava no meio deles, ou entre eles. Né? Como verificado em algumas traduções, já vem com esses termos, né? O reino de Deus está no meio de vocês. Por que o reino de Deus não estava dentro dos fariseus? Ora, os fariseus eram hipócritas. Jesus condenava os fariseus. Jesus disse que os fariseus iam para o inferno. Ele disse, sai de vós, fariseus e escribas, porque vocês nem entram no reino de Deus, nem deixam as pessoas entrarem. Né? Ele chamou ele de sepulcro caiado. Né? Por fora vocês são uma parede bonita, né? Ornamentada com flores, mas por dentro é só podridão. O reino de Deus não estava dentro dos fariseus. Jesus estava usando de uma ilustração para mostrar que o reino de Deus estava próximo, estava acessível. Ora, se o rei estava ali, perto deles, o reino de Deus também estava muito próximo deles. Por isso que Jesus, eu continuei, Jesus estava dizendo que o reino de Deus estava próximo e acessível. Mas não por muito tempo. Né? Os versículos seguintes, Jesus disse, olha, vai chegar um tempo que eu não vou estar aqui. Né? E vocês vão desejar ver os dias que eu estou aqui e eu não vou mais estar. Né? Podemos confirmar isso nos versículos seguinte, certo? Então tinha esses dois aspectos, né? O reino espiritual, né? Aqueles que se submetem ao reino de Deus, ao senhorio de Jesus, né? Lá em João também vai falar isso, né? Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Havia esse reino que Jesus tinha apresentado, e havia o outro reino. Olha só, eu comecei aí, B, o aspecto futuro do reino. Esse reino, sim, olha só, também Jesus falou do reino de Deus para dias futuros, mas de forma diferente. Esse outro reino, ele anunciou de forma diferente. Nessas passagens, Jesus se descreve como sendo um rei glorioso e justo juiz. Ele está falando do seu reino físico na terra, não mais o espiritual. Ele se refere ao reino milenar. Vamos ver isso aí? Para a gente correr, para acabar logo. Mateus 7, 21. Eu coloquei a passagem na íntegra, eu ia cortar, mas eu achei interessante. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará
no futuro, no reino de Deus, no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, já era futuro, Senhor, não profetizamos nós no teu nome, e em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então Jesus nessa passagem está como juiz no reino dos céus. Em Mateus 25 e 21, ou 25 e 31, Jesus falando da sua segunda vinda, ele diz, então quando o Filho do Homem vier em sua glória, olha só, Jesus veio de forma humilde, mas nesse aspecto do reino de Deus, ele vai vir em glória. E todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Então porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei, olha só, ele vem como rei, ele vem como juiz. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então, Jesus fala também do reino de Deus, só que agora de forma diferente. Então, olha só, fica aí, apesar de Jesus não ter cumprido todos os aspectos da aliança davídica, e de não ter estabelecido o reino físico, o reino de Deus na terra, em sua primeira vinda, ele nunca disse que não faria no futuro. O reino de Deus seria implantado em duas etapas, primeiro o espiritual e depois o reino físico. Jesus deixou isso bem claro. Olha, ele disse em Mateus 23, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quiseres ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora, Jesus ia morrer, ia ressuscitar, ia ser assunto ao céu, não me vereis mais, até que digais bendito o que vem em nome do Senhor. Então Jesus disse, olha, o reino de Deus passou, mas eu vou voltar, e quando eu voltar, e vocês reconhecerem que eu sou o Messias, aí sim, Jesus vai estabelecer o reino que ele prometeu para dias futuros, certo? Está dando para entender aí? Tá não? Então vamos encerrar aqui. Eu vou encerrar aqui a aliança davídica, eu vou falar bem rápido da outra. A nação de Israel não quis se submeter à autoridade do rei, por isso o reino de Deus na terra foi adiado, mas não cancelado. Vamos ver essa passagem como é interessante, Atos 1 e 6. Jesus estava prometendo aos seus discípulos, aos apóstolos, que eles ficassem em Jerusalém, porque havia a promessa do Espírito Santo, eles iam receber o Espírito Santo. Aí o que foi que os discípulos que estavam lá com ele responderam? Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Ou seja, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, mas eles não compreendiam a questão do reino, eles ainda estavam em dúvida. Eles disseram, olha Senhor, quando a gente receber o Espírito Santo, aí sim o reino de Deus vai chegar para Israel? O reino físico, aquele segundo aspecto que a gente tratou? Aí Jesus responde o que para eles? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus nunca disse que não ia fazer. Ele só disse, olha, vocês vão fazer o que eu mandar e não adianta questionar, que Deus tem o tempo certo para fazer isso. Então, se Jesus não fosse estabelecer o reino, ele tinha dito, olha, esquece essa história aí de Israel, de nação. Não tem isso não, pessoal, vocês ainda não entenderam não? Jesus disse, calma, vocês vão fazer tudo isso, mas no tempo certo, Vocês precisam obedecer o que eu digo, Não se preocupem com quando vai ser. A terceira aliança, e a última, que deve ser cumprida durante o milênio, a primeira foi a aliança abraâmica, a segunda foi a aliança davídica, e a terceira é a nova aliança. Vamos entender isso aí, O pastor falou da nova aliança no primeiro dia, e a gente também vai entender um pouco mais, Ela está relacionada à restauração e conversão de Israel. A nova aliança foi descrita em Jeremias 31, versículos 31 a 34.
Diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar do Egito, ou seja, a aliança através de Moisés, né, a aliança da lei. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os ter desposado, diz o Senhor. Aquela aliança era uma aliança condicional. Israel precisava obedecer à lei para ter as bênçãos. E Deus disse: olha, eu vou fazer uma nova aliança, mas não vai ser mais como aquela aliança. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próprio, cada um ao seu irmão, dizendo: conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. No versículo 36, passa aí rapidinho. Deus estabelece essa aliança também como incondicional. Ó. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, e que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas ordenanças, ou seja, se o sol deixar de brilhar, se a lua deixar de brilhar, se o mar deixar de vir e voltar, então vai falhar também, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Então, Deus prometeu que ia restaurar, que ia fazer uma aliança nova com a casa de Israel e que aquilo ali não falharia. Continuando, a nova aliança, ela foi inaugurada no Novo Testamento. Hebreus diz que Jesus é o mediador da nova aliança. Ou seja, assim como na aliança davídica, Jesus iniciou essa aliança. Como os judeus, eles não aceitaram o reinado de Cristo, né? Os gentios foram introduzidos nessa aliança, como Paulo vai descrever. Mas esse aspecto ligado à nação de Israel ainda vai acontecer. Porque Jesus disse: olha, isso não vai falhar. Ou Deus disse: isso não vai falhar. Se o sol parar de brilhar e a lua também, aí sim vai falhar. Mas Deus colocou aquilo como certo. E Deus vai cumprir esse aspecto da aliança em relação a Israel. Olha só, mas a nova aliança não se cumpriu totalmente no que diz respeito à nação de Israel. Paulo fala que a nova aliança ainda irá se cumprir e haverá a restauração de Israel e a conversão dos judeus. Eu vou ler só esse texto de Romanos e eu vou partir para o encerramento. Diz assim: olha só como a nação vai ser restaurada, como Deus vai cumprir também esse aspecto da nova aliança para com a nação de Israel. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmo que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Ou seja, Israel está duro. Israel não creu, Israel não recebeu. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, Deus está trabalhando com a igreja, gentios e judeus, mas diz que esse tempo vai chegar, né, ao fim, vai ter a plenitude dele. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador. Ele está citando o Antigo Testamento: e desviará de Jacó as impiedades, e esta será a minha aliança com eles. Ou seja, a nova aliança vai ser estabelecida, né, quando eu tirar os seus pecados. Deu para entender isso aí? Jesus mesmo disse isso. Ó. Jesus prometeu que voltaria para restaurar a nação, como a gente leu, lá em Mateus capítulo 23, quando eles o reconhecessem como Messias. Isso vai acontecer, como foi dito em Zacarias 12:9. Eles vão reconhecer, eles vão receber a Cristo como Messias. Olha, mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele. E como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Ou seja, Jesus vai voltar, Israel vai reconhecer que pecou, que não recebeu o Messias, e aí sim, Jesus vai estabelecer a aliança e vai restaurar a nação. Certo? De forma bem rápida, né, e bem resumida.
Eu vou concluir, eu coloquei aí algumas características sobre o milênio, só a nível de curiosidade, esse esboço vai ficar disponível, quem quiser dar uma olhada, né? O milênio ele vai ser um tempo, eu dividi em duas fases, né? Vai ter a fase, duas fases não, desculpa, ainda estou no outro ponto. Eu dividi de duas formas, né? A parte física, né? Como é que vai ser a terra? Como é que vai ser as coisas aqui? Vai ser um tempo de harmonia e prosperidade. Ó. A Bíblia vai descrevendo, tem todas as passagens. Ó. A maldição a que a terra foi submetida, ela vai ser retirada, né? A natureza vai ser renovada. Lá Isaías fala isso. As diferenças entre os animais selvagens e domésticos serão apagadas. A gente já leu esse texto aqui, né? Diz que a ursa e a bezerra vão deitar junto, o cordeiro, o leopardo, e os bichos não vão mais ter esse instinto predatório, né? Todo mundo vai comer palha, né? Vai comer planta, como diz lá, né? Vai haver longevidade, como nos tempos antes do dilúvio. Lá em Isaías vai falar isso, que aquele que morrer de 100 anos vai morrer jovem. Né? Os homens vão viver muitos dias. E não haverá doenças nem sofrimentos. Isaías vai falar sobre isso. Haverá fartura de alimentos e grande produtividade. As injustiças sociais serão apagadas. Ou seja, vai ser bom ou não vai? Vai ser bom. Né? Segura isso aí que eu vou chegar aqui na conclusão. O outro aspecto é o aspecto espiritual, vamos dizer assim, do reino de Jesus. Olha só como vai ser bom também. Ó. Santidade, paz e justiça. Jesus reinará e julgará as nações, como a gente vê em Apocalipse e em Miqueias. Satanás será aprisionado por 1000 anos. Não vai mais haver o diabo tentando, né, seduzindo naquele tempo. Então ninguém vai mais ter essa desculpa de que foi culpa do diabo, né, como hoje o pessoal coloca, foi o diabo. Rapaz, isso foi o diabo, né? Às vezes é tu mesmo, infeliz, que é teimoso, que é cabeça dura, aí bota a culpa no diabo, né? Mas não vai ter essa desculpa lá, né? A terra se encherá do conhecimento do Senhor. Isaías e Jeremias tratam sobre isso, né? Não precisava você ensinar a ninguém. Todo mundo vai conhecer a Deus. Todo mundo vai saber quem é Deus. Todo mundo vai ver a Jesus. E diz que Jesus vai governar de Jerusalém e os povos vão até Jerusalém para aprender a palavra do Senhor. A impiedade, a incredulidade e a rebelião não serão toleradas. Estou igual o Gilvan no final. Estou cansado, irmão. Vou usar a mesma desculpa dele. Estou cansado, irmão. É por isso, viu? Ele está vendo, será no YouTube? A impiedade, a incredulidade e a rebelião não serão toleradas. Porque Jesus vai reinar com cetro de ferro. Vai ter justiça. O nosso problema hoje em dia é a injustiça, a impunidade. As pessoas fazem e sabem que não vão receber a punição. Isso gera um sentimento de revolta na gente, né? Mas no tempo do milênio, não. Jesus não vai tolerar isso, não. O cara fez errado, vai ter que pagar. Não vai ter negócio de Supremo Tribunal querendo libertar a pessoa. Não, já pensou, o cara rouba, o cara faz todo tipo de coisa errada. Aí vai um juiz lá e solta. Né? No tempo de Jesus, quem vai estar lá na prisão é o juiz, né? Então, prevalecerão a paz e a justiça, as nações não vão mais aprender a guerra, eles vão transformar as suas armas de guerra, as suas espadas, em foices, né? As suas lanças vão ser transformadas em podadeiras, eles vão agora se ocupar com coisas produtivas, ninguém vai ficar maquinando coisas ruins contra as outras pessoas, ninguém se queixará de opressão ou injustiça, ou seja, vai ser um tempo maravilhoso. Jesus disse que ia fazer isso, né? O Antigo Testamento disse que isso aconteceu, o Novo confirma. É aí que eu quero chegar. Eu vou concluir. Olha só, eu quero tirar 2 lições, né? Para a gente não sair daqui, né, só com alguns conceitos. O Gilvão falou sobre isso também, mas eu já estava querendo falar, nisso aí ele me dropou, né? Como diz aí. Deus sempre, primeiro, né, conclusão, Deus sempre cumpre todas as promessas feitas na sua palavra. Nós podemos confiar nele. O que acontece com o estilo alegórico, com essa interpretação de que a igreja substituiu Israel nas promessas, é que torna Deus infiel. A gente leu aqui. Deus disse, olha, não mentirei a Davi. Né? Eu não vou tirar minhas promessas dessa aliança. Prometeu também, lá em Gênesis, que a terra ia ser de Israel. Se Deus prometeu, é porque ele vai cumprir. Se não chegou ainda, é porque vai ser no futuro, mas Deus vai cumprir.
Deus disse, olha, eu vou restaurar Israel, vou fazer essa nova aliança. Eles não entraram ainda nessa aliança, mas vai acontecer. Se não acontecer é porque Deus é infiel. E se Deus é infiel, meu amigo, pode todo mundo ir embora aqui, que não... Estão perdendo nosso tempo. Né? É isso que a questão da teologia da aliança traz. Ela traz a infidelidade. Quer dizer que Deus promete para uma pessoa e vai cumprir com outra? Que promessa é essa? Eu digo, Mateus, faz isso aqui para mim que eu te dou R$1.000. Aí eu vou e pego os R$1.000 e dou para outra pessoa, né? Não, Deus não é assim. Podemos confiar nele. Deus falou, Deus vai cumprir. Segundo, olha só como é importante o reino de Deus, né? Por isso, podemos acreditar e esperar o reino de Deus na terra. Né? Eles dizem que o reino de Deus está acontecendo. O reino de Deus é aqui, irmão. O reino de Deus está dentro de você. Não tem esse negócio de reino físico, não. Aí eu digo como o outro rapaz disse aí, né, na mensagem. Rapaz, se o reino de Deus é esse aqui, pode ficar com ele, que eu vou ficar com o reino futuro, que é muito melhor. A gente viu aqui a descrição, vai ter paz, vai ter justiça. Jesus prometeu que ia fazer isso. E nós somos os únicos que podemos fazer a oração de Jesus de forma correta. Eu comecei com Mateus 6:10, eu quero terminar com Mateus 6:10. O que é que se implica nas nossas vidas? Saber que o milênio vai ser literal, de que Deus vai cumprir essas promessas, de que nós temos uma esperança melhor. Nós temos que dizer, venha o teu reino. Foi isso que Jesus ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Amém? Então, quando você vê uma notícia ruim na televisão, você vai dizer o quê? Venha o teu reino. Quando você estiver doente, padecendo, você vai lembrar que depois você não vai mais sofrer isso, você vai dizer, venha o teu reino. Quando você vê todas essas podridões, né, que acontecem, esses crimes, a maldade, você vai orar e vai dizer, venha o teu reino. Né? Foi isso que Jesus quis dizer. Por isso que eu comecei com venha o teu reino. Porque esse é o sentido do que Jesus ensinou. Né? Vamos orar e vamos encerrar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, e pedimos, venha o teu reino, ó Deus. Que possamos acreditar, confiar realmente nessas promessas. Ter realmente essa certeza, ó Deus, que há algo melhor por vir, que podemos confiar, que aqui vamos sofrer, mas que tem algo melhor no porvir para nós, ó Deus. Que o Senhor venha fazer isso em nossas vidas, que possa desenvolver esse sentimento e que possamos cumprir, Senhor, com essa ordenança, orar pelo teu reino, para que possamos também entrar nele e fazer parte dele, ó Deus. Te oramos, te agradecemos por cada jovem que está aqui, por cada pessoa que esteve aqui também, falando da tua palavra, se colocando, Senhor, nos estudos. Que também o Senhor possa abençoá-los e recompensá-los por isso, Senhor. Em nome de Jesus te oro. E te peço também pelos outros dias da IBJ, que o Senhor abençoe cada um que vai estar aqui. Que nossos jovens possam sair transformados, ó Deus. Que possam sair realmente fortalecidos desse tempo aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.